aqui, galera. Vamos lá, então. Então, vejam que interessante. Aqui, as pessoas erram, mas elas esquecem a finalidade. Eu vou pôr de novo aqui para vocês. Olhem, a finalidade é buscar a pena máxima. Portanto, bastante você buscar a pena máxima. Nesta toada, vamos imaginar uma outra situação. Fer, você comigo, já que você conversou comigo. Imagina comigo um crime de furto comum. Qual que é a pena do furto? 4 anos. 2 a 4 a máxima, anos. certo? E aí nós falamos do furto privilegiado. Em que a pena máxima é 4, diminuída de 1/3 a 2/3. Para a gente conseguir a maior pena possível, nós vamos diminuir de 4, quanto? 1/3. Por quê? Porque nós estamos buscando a pena máxima, ou seja, 4 anos equivalem a 48 meses. 1/3 é 16. 1/3 de 48 é 16. Logo, nós vamos ter aqui como pena 32 meses. 32 meses equivale ao montante de 2 anos e 8 meses. A pena máxima. Pergunta: qual é o rito? 2 e 8. Sumaríssimo? Sumário. Até 2 anos, sumário. Entre 2 até menos de 4, vocês me confundiram. Até 2 anos, sumaríssimo. Mais de 2, menos de 4, sumário. 4 ou mais, ordinário. Certo? Vamos continuar para vocês não errarem. Agora imagine um crime de furto qualificado. Furto qualificado. Vamos numa modalidade básica. Chave micha. Chave micha. 2 a 8 anos. Qual a pena máxima? 8 anos. 8 anos. Perfeito. Agora imagina que foi na modalidade tentada. Se foi na modalidade tentada, tem uma possibilidade de redução de 1/3 até 2/3. Se buscarmos a pena máxima, nós temos que reduzir quanto? Para que tenhamos o máximo, nós temos que reduzir o mínimo. 1/3. 8 anos menos 1/3. Desta conta, vai dar mais de 4. Se é mais de 4, o rito é ordinário. Tudo bem? Fácil, né? Agora, eu vou mudar a premissa. Agora, vamos imaginar uma receptação. A receptação também tem pena de 1 ano até 4 anos. Agora, imaginem que esta receptação foi praticada na denominada continuidade delitiva. Opa! Continuidade delitiva. Pergunto, qual é o rito? 4 anos e a continuidade delitiva, ela traz para nós um aumento, que está no 71. É possível aumentar 1/6 até 2/3. Para que a gente está falando de aumento, se a gente está buscando a pena máxima, nós vamos aumentar o máximo. Então, vai ser 4 anos mais 2/3. Sabemos aí tranquilamente que é o rito ordinário. Toda vez que for trazida uma pergunta especificamente em relação a ordinário, sumário e sumaríssimo, no que tange
ao concurso de delitos, vocês verifiquem a pena máxima. Busquem sempre a pena máxima. Se for o caso, faz conta. Ora, se é uma diminuição de pena, para que você tenha o máximo, você diminui o mínimo. Se é um aumento, para que você tenha o máximo, você aumenta o máximo. A conta é fácil. Você vai buscar a regra, a diretriz, que é a pena máxima. Gente, isso é muito fácil e a galera erra. Cuidado. Perguntas atinentes ao assunto, elas podem misturar perguntas de concurso de delitos, material, formal perfeito, formal imperfeito e crime continuado. Por quê? Porque ela não quer saber se você sabe matemática, ela quer saber se você sabe sistema do somatório, sistema da exasperação. Então, vai estudar sobre o assunto? Ótimo, dá uma lidinha lá, 69, 70 primeira parte, 70 segunda parte e artigo 71. Revisa essa parte da matéria no que tange a parte geral do Código Penal. Não tem erro, a matemática é fácil, busque a pena máxima. Fechou, gente? Sem erro, né? Ótimo. Agora, eu terminei tudo que era interessante falar sobre os ritos e suas disposições específicas. Tudo sobre ritos e disposições específicas foi dito para vocês. Agora, nós vamos começar a trilhar o rito mais comentado, óbvio, o rito ordinário. Toda vez que houver uma omissão, aplica-se ele, o ordinário. Toda vez que houver uma omissão, aplica-se ele, o rito ordinário. E aqui a gente já começa. Vamos lá. Estão vendo aí, gente? Estão vendo aí? Sim. Ótimo. Queridos, quero conversar com vocês. Vamos falar um pouquinho do rito ordinário. Neste sentido, quero lembrá-los. Na omissão, aplica-se o ordinário. Na omissão, aplica-se o ordinário. E agora eu quero falar com vocês. Façam talvez aí uma régua processual comigo. Estude da maneira que você melhor quiser. Mas olhem, eu lembro a vocês que no procedimento nós temos uma fase extraprocessual. Essa fase extraprocessual, ela é a fase da investigação preliminar, a qual estudamos semestre passado. Esta investigação preliminar, como regra, ela se realiza por meio do inquérito policial. Repito, esta é a regra. Nada impede que seja feita de maneira diferente. Por exemplo, a infração de menor potencial ofensivo não tem IP, ela tem TCIP. A infração de menor potencial ofensivo, rito sumaríssimo, não tem IP, ela tem TCIP. Tudo bem. Mas esta fase extrajudicial, ela tem a função de colher elementos quanto a indícios de autoria e prova da materialidade. Neste momento, ela vai culminar em elementos suficientes para que o Ministério Público, em caso de ação penal pública, ofereça uma denúncia, ou, se for ação penal privada, que seja ofertada uma queixa-crime. Isto aqui tudo foi matéria do semestre passado. E agora, começando o rito propriamente dito. Vejam, saímos da fase extraprocessual
e adentramos na fase endoprocessual. Repito, adentramos na fase endoprocessual, a fase que é decomposta perante o juiz. Primeira coisa, só por revisar, porque eu não aguento. Lembrem, na ação penal pública, denúncia. A ação penal privada, queixa-crime. Em regra, o prazo para a oferta de denúncia para réu preso 5 dias, réu solto 15 dias. Revisão do semestre passado. Então, a exordial acusatória ou inicial acusatória é gênero, do qual nós temos duas espécies: denúncia, ação penal pública, queixa-crime, ação penal privada. Tudo bem. Ainda fazendo alusão ao semestre passado, eu quero lembrar que esse prazo, em regra, pode ser que lei específica disponha de maneira oposta, mas a regra é 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Certo? Contagem deste prazo, lembro vocês, este prazo é processual. O que quer dizer prazo processual? É aquele que exclui-se o dia inicial e computa-se o dia final, certo? Prazo processual. Fui intimada hoje, o prazo começa amanhã. Exclui-se o dia inicial, computa-se o dia final. Tudo bem, mas lembrem, súmula 610 vale súmula 610 do STF. Lembrem, se o prazo tiver lugar na sexta ou for feito em feriado e etc., ele é prorrogado para o dia seguinte. O prazo iniciou na sexta, me intimaram na sexta, o meu prazo começa na segunda. O prazo findou no final de semana, o meu prazo termina na segunda subsequente, certo? O seu início e o seu final em dia útil. O seu início e o seu final em dia útil. Por que eu estou falando isso? Fernandinha, veja, diferença entre o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil. Olha que interessante. O Código de Processo Civil, ele veio novamente ali trazido em 2015 pelo novo Código de Processo Civil e trouxe uma alteração pontual, qual seja, prazos são computados integralmente no processo civil em dia útil. Mas veja, isso não se aplica no processo penal. Por quê? Porque o processo penal tem disposição específica no assunto. E tendo disposição específica sobre o assunto, vai valer as disposições específicas, porquanto o processo penal continua com contagem de dias corridos. O dia útil é só no que tange ao seu início e ao seu final. Tudo bem? Muita gente erra, considera que o prazo é computado integralmente em dia útil, o que me faz rir pra caramba. Esses dias um advogado chegou para mim e falou assim: eu entrei com recurso, eu só não entendi por que não foi aceito. Aí eu falei: deixa eu ver o processo. Era um outro escritório, eu comecei a rir do cara. Por quê? Porque ele computou todo o prazo, que eram 5 dias, em dia útil. Falei: meu amigo, processo penal, olha o 797, olha o 798, ele é dia corrido.
Apenas o início e o fim é o dia útil. Então, vamos lá. Começou meu prazo na quarta. Fui intimada na quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Zé fini. Acabou. Fui intimada, prazo de 5 dias. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado é dia útil? Não. Prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Segunda, acabou meu prazo. Porquanto, não confundam. Prazo processual penal. Dia corrido. Apenas se inicia e se finda em dia útil, de acordo com súmula 310 do STF. Superado isso, então lembrem, denúncia, a regra é 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Prazo para Ministério Público, no que tange a denúncia em ação penal pública, prazo para querelante, no que tange a ação penal privada. A ação penal privada, no caso de queixa-crime. Pois bem, feito este adendo, eu ainda quero lembrar vocês, os requisitos para a denúncia ou os requisitos para a queixa-crime, eles estão dispostos no Código de Processo Penal, artigo 41. Já conversamos também sobre os requisitos da denúncia ou da queixa-crime, mas não custa revisar. Os requisitos para a denúncia ou queixa-crime, em suma, exordial acusatória, é exposição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias. Lembrem, a conduta humana deve ser feita de maneira pormenorizada, explicando qual a conduta que subsumiu ao tipo penal. Não basta falar matar alguém, tem que falar como matou. Foi 5 tiros? Foi esfaqueado? Foi mediante explosão? Foi cortando os corpos e fazendo picadinho? Independente, você tem que falar o fato, a conduta humana. Além disso, você tem que falar de todas as circunstâncias, tais como hora, local, dentre outras. Ainda devemos qualificar o acusado ou esclarecimentos, se não for possível a qualificação civil integral, pelo menos possível de esclarecimento. Classificar o crime, mostrar qual é o intento do acusador em classificar o crime. Ora, é furto? É roubo? É extorsão mediante sequestro? É extorsão qualificada? Tem que trazer qual a classificação do crime e ainda, se for um crime que tenha testemunha, o rol de testemunhas, certo? Não devemos esquecer que a denúncia começa com o endereçamento, que tem que vir em português, que tem que vir as razões pela qual entende que foi praticado o delito, ou seja, normalmente o Ministério Público coloca com base no inquérito policial, se for ação penal privada, com base no inquérito, ou se for TCIP, com base no TCIP, mas se cita a base da investigação, e também subscrita no caso de denúncia pelo MP, ou se for ação penal privada, subscrita pelo advogado com poderes específicos. Assim sendo, voltamos na nossa régua processual. Estamos falando que houve como regra uma fase extrajudicial e estamos aqui no oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Agora, começamos a fase postulatória. Iniciamos a fase postulatória. Esta denúncia ou esta queixa-crime, após ser feita,
ela vai ser enviada ao juiz. Por quê? Um juiz de direito, ele vai ter que fazer um juízo de admissibilidade. Ele vai ter que verificar, tal como se faz numa petição inicial na esfera civil, se ela é aceita ou não aceita, se a exordial é recebida ou rejeitada. Por quê? Porque para ser recebida, ela precisa preencher os requisitos dispostos na lei, sob pena de uma singela rejeição. Tudo bem? Sob pena de rejeição. Ótimo. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês sobre o assunto é que fase postulatória. Fase postulatória. Comece então com a remessa da exordial acusatória para o juízo. Oportunidade em que ele vai fazer um juízo de admissibilidade. Para tanto, meramente observar requisitos, preenchimento de requisitos. Se forem positivos, recebe a denúncia. Se faltar requisitos, rejeita a denúncia. Tudo bem? É simplesmente isto. E aqui eu quero lembrar vocês. A primeira coisa que o juiz... Espera aí que eu tô tentando. Não sei, deu tilt aqui, espera aí. Ah, garotos. Agora, detalhe. Ó, isso eu aprendi advogando, hein? Nem vi em manual. A verdade é, a primeira coisa que o juiz vai ter que fazer quando ele fizer esse juízo de admissibilidade e que ele deve fazer de ofício, ex ofício, repito, de ofício, ex ofício, primeira coisa, antes mesmo deles ver os requisitos processuais propriamente dito, o juiz deve verificar se há alguma causa de incompatibilidade, de suspeição ou impedimento. Ou seja, ele tem que verificar se efetivamente ele pode ser juiz natural desta demanda. Para tanto, ele vai verificar se ele não está impedido, suspeito ou se há alguma incompatibilidade. Nesse momento, se for verificado incompatibilidade, suspeição ou impedimento, ele vai mandar para o seu juiz substituto imediatamente. Tudo bem? Lembrando vocês, então, o que é suspeição, o que é impedimento e o que é incompatibilidade. Vamos lá. Numa maneira geral, eu já tenho ciência que vocês aprenderam isso no processo civil. Estou correta? Alguém? Sim. Lembrem, não vale, porque o processo penal tem disposição específica. Logo, lembrem, toda vez que no processo penal tiver disposição específica, você não aplica o processo civil. Não se aplica. Só se o processo penal for omisso que você vai aplicar o processo civil. Mas vejam, é muito parecido. A suspeição está no artigo 254. A grosso modo, eu vou falar para vocês darem uma olhada, óbvio, quando forem estudar. Não dá tempo da professora fazer tudo por vocês e passar todo o conteúdo, mas eu vou explicar. O 254 traz hipóteses de suspeição.
em que você verifica vínculo ou relação do juiz com as partes. O juiz é parente do réu. O juiz é parente da vítima. O juiz é padrinho de casamento do réu. O juiz é padrinho de casamento da vítima. O juiz é tio do réu. O juiz é tio da vítima. O promotor também, isso se aplica também ao Ministério Público, aos serventuários ou funcionários da Justiça, aos peritos e aos intérpretes. Porquanto estou trazendo hipótese de suspeição e já falando que não se aplica especificamente somente ao juiz, mas também ao MP, serventuários da Justiça, peritos e intérpretes. A suspeição, você vai olhar no 254, ali o seu rol. Mas eu já digo desde já, é o vínculo ou relação do juiz com as partes. Impedimento. O impedimento não. É o interesse do juiz em relação ao objeto da demanda. Vamos lá? Interesse do juiz com o objeto da demanda. Deixa eu abrir aqui novamente o meu Código de Processo Penal. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá aqui. Abriu o meu código para vocês ou não? O meu tá dando tela branca. Tá dando tela branca? Então, só um pouquinho que eu vou fazer de novo. Se eu conseguir. Deu tilt aqui, gente do céu. Peço perdão, mas me perdi aqui no meio de tanta tecnologia. Só um pouquinho. Vai dar certo agora. Voltei. Aqui, viu? Tô ficando tão boa nisso, gente. Só falta agora aprender a mexer na plataforma Moodle nova, tá? Inclusive para quem faltou nos primeiros dias de atividade, eu já justifico que eu vou postar tudo amanhã, tá pronto, eu só não sei postar, mas amanhã eu vou pedir para o meu excelentíssimo senhor coordenador fazer uma videochamada e me ensinar, tá? Porque eu tenho dificuldade pra cacete. Mas vamos lá. Vamos lá. O impedimento tá aqui. O juiz não poderá exercer jurisdição se tiver funcionado seu cônjuge parente como defensor ou advogado, órgão do MP ou autoridade. Olhem que interessante, aqui ele não é amigo da parte, aqui ele tem interesse no objeto da demanda. Afinal, o juiz pode julgar um caso em que o advogado é seu esposo? Obviamente ele tem interesse. Se o advogado ganhar, vai ganhar dinheiro ou vai ganhar fama, e aí vai para o patrimônio do juiz. Então vejam, o impedimento é com o objeto da demanda. Se ele mesmo tiver desempenhado essa função, imaginem, ele é advogado num processo, ele passa no concurso da magistratura e o processo vai para ele mesmo. Ele começou advogando e aí ele vira juiz do caso. Ele tem relação com o objeto da demanda. Se ele tiver pronunciado em outra instância, ele era juiz de primeiro grau e virou desembargador. Logo, cerceia o duplo grau de jurisdição, porque a pessoa não vai ter duplo grau, vai ter uma pessoa só fazendo julgamento em primeiro e segundo grau. Ou se ele próprio for causa. Imagina, o juiz está julgando uma causa dele, né? Que justo. Ou se o seu parente for parte interessada, parente consanguíneo ou afim. Vejam, os impedimentos estão no 252 e fazem alusão ao vínculo do juiz com o objeto da demanda. Por sua vez, a suspeição
é quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital. Cônjuge, ascendente, descendente, ou tiver respondendo processo por fato análogo. A parte é cônjuge dele, é ascendente, é descendente, ou até mesmo a parte está respondendo um processo igualzinho. O seu parente está respondendo um processo igualzinho em outra esfera. Nesse caso, ele não pode criar um precedente. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então, para mim, e não sei se para vocês, olhem, o impedimento é o vínculo do juiz com o objeto, com o processo, enquanto a suspeição é o vínculo do juiz com as partes, com as partes. Tudo bem? Se o juiz tiver aconselhado qualquer das partes, meramente se ele der um conselho para a parte, ele não pode mais. Ele não pode mais. Por quê? Porque nesse momento ele aconselhou a parte, ele teve o quê? Um vínculo, uma relação com ela. E faltou aí para nós, nos nossos últimos 5 minutos de aula, a incompatibilidade propriamente dita. A incompatibilidade. Quero que vocês saibam, meus amigos, que a doutrina que nomeia tudo como gênero incompatibilidade e traz impedimento e suspeição, a doutrina que nomeia impedimento, suspeição e incompatibilidade propriamente dita. Eu prefiro esta última. Para mim, impedimento é uma coisa, suspeição é outra e incompatibilidade é outra. Mas vejam, vocês podem encontrar duas doutrinas. Uma que chama tudo como incompatibilidade e traz suspeição e impedimento, incompatibilidade propriamente dita, e outra que traz 3 coisas distintas. Suspeição é uma coisa, incompatibilidade é outra e impedimento é outra. Ainda vocês podem achar, a depender da doutrina, confusões nesses termos. Eu sigo suspeição, impedimento e incompatibilidade, sem misturar cada um dos institutos, até porque considero que fica mais fácil, tá bom? Vamos lá. Agora, o que são incompatibilidades propriamente ditas? Eu gosto. A incompatibilidade de definir como as demais razões de conveniência. Por alguma razão de conveniência, o juiz não pode julgar aquele processo. Exemplo, motivo de fórum íntimo. Por algum motivo, ele entende que ele não é hábil. Ele pode não ser amigo íntimo, mas ele tem uma singela afeição pela pessoa. Tudo bem? Singela afeição. Ele pode não ser parente do advogado, mas olhem, ele é amigo íntimo do advogado. Ou o advogado deu aula para ele. E aí, ele considera que não é hábil. São as demais razões de conveniências em que são melhores elucidadas na lei orgânica da magistratura. Mas saibam, eu gosto de falar de incompatibilidade. O que não é impedimento, não é vínculo com o objeto, não é suspeição, não é vínculo com a parte, mas, por alguma outra razão de conveniência, o juiz não se considera hábil para o julgamento. O que fazer? Manda imediatamente para o substituto legal. Manda imediatamente para o substituto legal. Neste momento, o juiz, vamos voltar ao procedimento. O juiz não faz um juízo de admissibilidade positivo. Ele também não faz
um juízo de admissibilidade negativo. Ele imediatamente se declara impedido, suspeito ou incompatível. Deixa de proceder o juízo de admissibilidade e remete para o substituto legal. Isto ele deve fazer ex officio, sem provocação. Obviamente, se ele não fizer, não há problema nenhum que seja provocado para tal fim. Depois as partes poderão suscitar, mas a verdade é, o correto é, o justo é que ele faça antes de juízo de admissibilidade. Manda embora. Tudo bem? Então é isso, meus amigos. Estamos conversados. Neste sentido aqui, eu termino a aula. Depois eu faço aí, deixa eu ver todos vocês. Depois eu faço aí a nossa chamada. Tô passando aqui para depois me pautar na chamada. E vocês estão liberados, até porque vai cair. Até porque vai cair. A todos uma boa noite. Até mais, gente. Tchau, tchau.